E aí galera, massa! Mais uma vez seja bem-vindo aqui ao meu canal para mais uma resolução da Universidade Federal do Paraná, a prova que aconteceu agora com validade para 2023. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, vai lá, dá uma moral, curte aí os vídeos, compartilha com a galera, deixe nos comentários o que você achou dessa prova e o que você está achando da resolução dos meus comentários. Vai lá, beleza? Massa! Vamos seguindo. Questão que eu estou resolvendo com você aqui nesse vídeo, preste bem atenção, é a questão de número 14. O que diz a questão 14 dessa prova da Federal de 2023? Acompanha comigo. Sejam RS retas no plano cartesiano que são perpendiculares e se intersectam no ponto 13, 3. Sabendo que as retas R interceptam o eixo X no ponto 2 e 0, assinale a alternativa que corresponde ao valor numérico da área do triângulo delimitado pelas retas RS e pelo eixo X. Galera, é o seguinte, nessa questão de geometria analítica, nós não necessariamente precisamos trabalhar nesse início com a imagem perfeita no plano cartesiano. Então você traça as duas retas, começa jogando as informações para ir lembrando pouco a pouco da informação que nós temos no enunciado e do que realmente a gente precisa fazer para começar a responder a pergunta que o cara quer saber de você, que é a área do triângulo que você vai delimitar ali por essas retas e o eixo X. Legal? Então vamos devagarinho, sem plano cartesiano, sem nada. Ideia grosseira. Questão de número 14, que diz assim, suponha-se duas retas RS. Quem é R e quem é S? Para nós, nesse momento, pouco importa. Tudo bem? O que eu sei é que elas se intersectam em um ponto que ele chamou de 3 e 3. O outro detalhe apresentado no enunciado é que essas retas elas são perpendiculares entre si. Então nós temos o ângulo de 90 graus entre elas. E uma outra situação que o cara trouxe é que em uma delas, observa, a reta R, nós temos também o ponto que ela intercepta o eixo X, que é o eixo das abscissas. Ele diz para você que a reta R, ela também passa no ponto 2 e 0. Onde está esse ponto? Para nós aqui na imagem pouco importa. O que eu quero que você perceba é, eu tenho um outro ponto que tem coordenadas 2 e 0, e eu tenho a certeza de um segundo ponto, que é o 3 e 3. Então, com dois pontos, o que eu passo a saber sobre a reta R? Coeficiente angular. Se eu sei o coeficiente angular da reta R e eu sei que a reta S é perpendicular a R, automaticamente nós sabemos quem é o coeficiente angular de S. Se eu tenho o coeficiente angular de S e eu tenho um ponto que passa, que S passa, um ponto que pertence à reta S, eu tenho como definir essa equação. E se eu tenho a equação, eu tenho o ponto de intersecção com o eixo X. Então olha que bacana, uma imagem grosseira que nós traçamos aqui, ela não está perfeitamente correta, é simplesmente para você analisar a ideia e afirmar. Dois pontos, não interessa a ordem, tem como nós calcularmos o coeficiente angular dessa reta que eu chamei de R, que é o nosso famoso ΔY sobre ΔX. É a variação de Y sobre a variação de X. A ordem para nós aqui ela não é relevante, só tem que lembrar o seguinte, quando você vai fazer o teu ΔY, tenta lembrar a ordem dos pontos que você escolheu fazer a diferença, porque essa ordem tem que ser mantida lá embaixo, senão você acaba dando o coeficiente angular com o sinal errado. Então, nesse contexto, eu vou fazer o de cima menos o de baixo. Y do ponto de encontro, 3. Y do ponto de baixo, 0. Dividido por x do ponto de cima, 3. X do ponto de baixo, 2. Então, nós temos o coeficiente angular sendo 3 menos 0, 3, e 3 menos 2, 1. Logo, o coeficiente angular da reta R vale 3. Sabemos que é uma reta que cresce. Bacana. Se eu tenho o coeficiente angular desse cara, e eu sei que S é perpendicular à reta R, então o coeficiente angular da reta S é menos 1 sobre o coeficiente angular da reta R. De forma grosseira, o que nós afirmamos? O coeficiente angular de uma é o inverso negativo do coeficiente angular da outra, quando essas retas são perpendiculares entre si. É claro, essa é a condição para a perpendicularidade entre retas. Bacana? Então, feito isso, o que eu sei de forma automática por essa minha frase? Coeficiente angular de S é o inverso negativo. Inverte e o negativo diz para você fazer o quê? Trocar de sinal. Cuidado, hein? Quando eu digo inverso negativo, se esse cara fosse negativo, aqui teria que ser positivo. Perfeito? Então, menos, porque lá em cima é positivo, e invertemos a posição dos caras. Esse é o coeficiente angular de S. Pela equação do feixe de retas, que a gente chama de Yo-Yo-Mo-Shosho, o Yo-Yo-Mo-Shosho trabalha com o coeficiente angular e um dos pontos que pertence à reta. Temos a intersecção, o ponto 13 e 3, e o coeficiente angular. Logo, jogamos na equação do feixe de retas, que nós chamamos de Yo-Yo-Mo-Shosho, y menos o y do ponto, é o coeficiente angular da reta que multiplica x
menos o x do ponto. Essa é a famosa equação do feixe de retas que tradicionalmente chamamos de ioiô mochoxô. Aplicando o ioiô mochoxô, eu tenho a equação da reta S. Então a reta S, ioiô mochoxô é engraçado, né? Eu estou falando me concentrando para não rir aqui. Eu tenho a equação da reta S, que é dada por y menos o y, um dos pontos que pertence a S, que é o ponto de encontro, que vale 3. Coeficiente angular da reta S, acabamos de descobrir, valendo menos 1/3, vezes o x menos o x do ponto, que é o número 3. Então pegamos um ponto que pertence a S, pegamos o coeficiente angular de S, jogamos no ioiô mochoxô, e aí você define esta equação. Perfeito? Bel, preciso da equação? Não. O que a gente precisa? Bom, agora eu vou para uma imagem teoricamente bonitinha. Quando você fala da área de um triângulo delimitado por retas que se interceptam no ponto 13 e 13, então de forma grossa, suponha-se, tá? Bem pequenininho aqui, ó. Suponha-se que aqui você tem o ponto de encontro das retas, que é o ponto 3 e 3. Essas são as coordenadas, eixo Y, eixo X. Lembrando, a minha imagem é meramente ilustrativa. O que nós sabemos? Que tem um dos pontos que a reta intercepta o eixo X que nós já sabemos sem fazer cálculo, que é o da reta R, que é o ponto 2 e 0. Cara, esse aqui é 3, 2 está antes. Então tá aqui, ó, vou pré-julgar aqui para nós o ponto 2 e 0. 2 e 0, beleza? Então eu sei que a reta R passa por este ponto e passa por aquele cara que está lá. O que eu preciso agora é de uma outra reta que seja perpendicular a essa. Então observa aqui comigo, ó. Se eu tenho, deixa eu fazer em vermelho. Se eu tenho uma reta que passa por esses dois pontos, então imagem meramente ilustrativa. Se eu tenho uma reta que passa por esses dois pontos e eu tenho uma reta perpendicular, ela está exatamente nessa posição. Perfeito. Se ela está nesta posição, porque o ponto de intersecção é o ponto 13 e 3, eu tenho certeza que essa reta vai interceptar o eixo X para frente do 3. Até aí tudo bem. Legal? Por que eu estou trazendo essa ideia para você agora na imagem do plano cartesiano? Porque eu preciso somente do ponto que toca o eixo X. Eu não preciso trabalhar com essa equação por inteiro. Ah, essa é a equação da reta, aí eu vou descobrir o ponto que toca o eixo X, vou jogar no determinante, que é o cálculo de área da geometria analítica, que é 1/2 com os 3 pontos que eu tenho, ou no famoso falso determinante, para determinar a área do triângulo que a gente vai montar. Não precisa. Porque o que a Federal fez? Ela facilitou o cálculo para vocês. Ela colocou o eixo X sendo um dos lados do seu triângulo. E se o eixo X é um dos lados do seu triângulo, qualquer ponto fora deste cara define a distância entre esse ponto e o eixo X, a altura do triângulo. Magia, esse cara é o 3. Tá aqui, ó. Porque eu sei que o outro ponto tá para cá. E aí eu posso usar a matemática básica. Então não que você não possa fazer pelo falso determinante ou pelo determinante, o cálculo de área achando os pontos. Mas aqui, quando eu chego nesse momento, eu já dou uma travada, eu já paro e digo assim, não, eu não preciso ir até lá. Eu posso parar agora e buscar já o ponto que toca o eixo X, porque eu sei o que acontece com ele. Ponto que toca o eixo X em uma equação de reta é quando o y lá vale 0. Então eu vou fazer a troca do y valendo 0. Eu já faço essa substituição. O y valendo 0, menos 3, vai mostrar para nós quem é o x que está no eixo, interceptando por essa reta que ele chamou de S. E aí você consegue usar o básico. Bacana, gente? Então tá aqui, ó, 0 menos 3, tá lá, menos 1/3, que vai multiplicar o x menos 3. Para a conta ficar bonitinho, eu vou tirar esse 3 daqui e vou mandar para lá. Lembrando que 0 menos 3 vai dar menos 3, então o produto vira menos 9. Menos 9 vai ser igual a menos o x mais 3. O que eu fiz foi, com este menos 1, aplicar a distributiva, matemática básica, tá lá para nós. E agora eu vou mandar o x para lá e o 9 para cá. E aí o que conseguimos comprovar? Que quando o y vale 0, o x valerá 12 na reta S. Porque o da reta R a gente já sabia, o enunciado tinha falado para nós já aqui, ó. Onde o y é 0, eu tenho certeza que ali é o ponto onde a reta está interceptando o eixo X. E de forma análoga acontece o contrário. Suponha-se que ele tivesse falado de um triângulo utilizando o eixo Y, que é o eixo das ordenadas. O que você vai lembrar? Qualquer ponto que pertence ao eixo das ordenadas, que é o eixo Y, o X é quem vale 0. Tá? Então lembrando disso, você já ganha tempo nesse momento. Então, mais uma vez, imagem meramente ilustrativa, né, gente? Porque eu não vou estender aqui mais uma outra figura. Mas olha o que está acontecendo. Eu tenho a certeza de uma reta perpendicular a essa, passando no eixo X. Eita, vou ter que estender um pouquinho, não vai adiantar. Senão vai ficar muito grosso. Já está feio o negócio, mas vamos lá. Então, esticando esse troço um pouquinho mais para cá, sem escala, sem nada, hein? Então tá aqui, ó. Essa é a nossa reta que está interceptando nesse ponto, que tem coordenadas 12 e 0, que é o que nós definimos agora.
E aí, nesse momento, você já parte do princípio. Essa reta é a reta que a gente chamou de R, essa reta é a reta que a gente chamou de S, aqui estão os dois pontos de encontro com o eixo X, aqui está o ponto de encontro entre elas, e aqui está o triângulo que ele pediu para você calcular a área. Então, quando eu disse agora há pouco para você que a questão dessa questão da federal, eles facilitaram para vocês o cálculo porque o eixo X é um dos lados, então a distância entre a intersecção e o eixo X, nós vamos chamar de altura, que é esse cara que aparece aqui, ó. Então, essa distância é a altura do nosso triângulo, uma das, né? Lembra que a gente pode traçar 3, essa é uma delas. Essa altura vale 3 unidades de comprimento. A base do meu triângulo é a distância entre esses dois pontos. A distância entre esses dois pontos é o da frente menos o de trás, 12 menos 2, 10 unidades de comprimento. E aí você vai para a matemática básica, que diz como é que nós calculamos a área de um triângulo. Base vezes altura sobre 2. Então está aqui, ó. A área deste triângulo valerá base vezes a altura dividido por 2. Que olhando para os valores, a base 10 unidades, a altura vale 3, vamos dividir essa parafernália por 2. Então a área do triângulo que a federal queria que você respondesse, 10 dividido por 2 dá 5, vezes 3 deu 15, então você tem 15 unidades de área para dar como resposta. Beleza? E 15 unidades diárias, ou melhor dizendo, vamos chamar só de 15 por enquanto, 15 é a resposta da questão. Estamos falando de um triângulo de área 15. Beleza? Então é uma questão bem bacana de geometria. Geometria analítica, gente, tenta lembrar sempre do seguinte: começa a fazer esboço, começa a fazer algo de qualquer jeito. Se você sentir uma necessidade da imagem bonitinha, vai para o plano cartesiano, não tem treta nenhuma, tá? Mas nota que eu comecei a minha imagem bem grossa, só para jogar as informações que o enunciado trouxe para depois em seguida eu verificar o que eu tenho realmente que calcular para aquilo que foi perguntado. Bacana? Então a geometria analítica ela tem muito disso também. É uma questão bem massa e eu espero que você tenha entendido. Perfeito? No mais, beijos e até mais. Espero vocês no próximo vídeo. Se não é inscrito, se inscreva aí, dá uma forcinha, curte aí, deixe nos comentários o que você achou. Legal? Então fui! Valeu!